Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em Jeremias, capítulo 34, os versículos 13 e 14, que dizem assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Vá e diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém: Será que vocês nunca vão aceitar a minha advertência para obedecer às minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Eles não bebem vinho até o dia de hoje, porque obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que tenho falado a vocês sempre de novo, vocês não obedecem. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a nossa resistência em obedecer a palavra do Senhor. Às vezes nós temos facilidade em obedecer o pai, a mãe, o patrão, todas as pessoas que chegam em nós com uma palavra e a gente considera aquela pessoa superior a nós. A gente acata aquela palavra, a gente acata aquele conselho. Mas quando é Deus falando conosco, a gente não acata. A gente não obedece. Sabe, a gente dá mais valor aos conselhos das pessoas aqui na terra do que aos conselhos do Senhor. Alguém chega em você talvez e fala assim: olha, para você crescer, você precisa fazer isso e aquilo. E sem pensar duas vezes, você faz o sacrifício que é necessário para que você alcance aquilo. Mas Deus chega em você e fala: olha, você precisa fazer isso, isso e aquilo. E você não está disposto. Sabe, como naquela passagem de Naamã. Quando Naamã quis ser curado daquela doença que ele tinha, daquela lepra, ele chega no profeta e o profeta pede algo simples: 7 mergulhos no Rio Jordão. Era só ele ir lá e mergulhar 7 vezes no Jordão. Só que Naamã não queria, ele não estava disposto. O rio era sujo, não era aquela água que você olhava e falava: nossa, que vontade de mergulhar nessa água. E aí qual que foi a reclamação dele? Nossa, com tanto rio aqui, vai me pedir para mergulhar logo no Jordão? Sabe? Só que aí as pessoas que estavam ali com ele, os seus servos, falaram assim: ô Naamã, se tivesse te pedido uma coisa muito difícil, você não ia fazer? Sabe, gente, para pensar, às vezes Deus nos pede algo simples, mas é algo que desafia a nossa lógica, e aí a gente não quer obedecer. Às vezes Deus nos pede algo simples, mas é algo que desafia o nosso orgulho, sabe? É algo que exige humildade e a gente não quer fazer. Ali Naamã estava sendo desafiado nessa parte. E aí eles perguntam: olha, se tivesse pedido uma coisa muito mais difícil, você não ia fazer? Gente, capaz que se Deus tivesse pedido para ele atravessar o país inteiro para orar lá num monte específico, ele ia. Se tivesse pedido ouro, prata, ele dava. Só que como estava mandando ele mergulhar no rio sujo, ele não queria, sabe? Mas aí ele deu ouvido àqueles homens e ele falou: realmente, se tivesse me pedido algo mais difícil, eu teria feito, né? Por acaso agora eu não vou mergulhar no Rio Jordão. E aí o que acontece? Ele vai e aí ele mergulha 1, 2, 3, 4, 5 e nada. Mas quando ele mergulha a 6ª, a 7ª, ele levanta curado, com a sua pele totalmente restaurada. Valeu a pena ele obedecer, sabe? E nós não pensamos nisso. A gente ouve a voz do Senhor e fala: nossa, mas isso,
Sabe, a gente não quer obedecer, a gente não quer sacrificar. A gente quer a cura da nossa lepra espiritual, a gente quer a cura da nossa lepra emocional, a gente quer a cura da nossa lepra financeira, mas quando Deus fala, mergulha no Jordão 7 vezes, quando Deus desafia a nossa humildade, a gente fala, não, deixa pra lá então. Sabe, é algo simples, mas que nos quebra. É algo simples, mas que nos coloca em prova. Mas o Senhor faz dessa forma. E se nós não tivermos humildade o suficiente para fazer desse jeito, nós nunca vamos alcançar os milagres, nós nunca vamos alcançar a bênção, porque o pilar para que nós alcancemos uma vida plena é a obediência. Nós precisamos ser obedientes. Nós damos tanta importância aos mandamentos, né, como se diz aqui do mundo, às regras dentro da nossa casa. O pai falou, a água parou. Mas quando é Deus que fala, a gente vai ficar se fazendo de difícil. Sabe, se o pai chega e te dá um conselho, aquilo é muito bom. Mas se Deus te dá um conselho, você desconfia, você fala assim, não, eu acho que Deus só quer me maltratar mesmo. Porque tem pessoas que pensam assim, não, isso aqui Deus está fazendo é só para me provar. Sabe, não entende o plano de Deus e quer julgar. E aí Deus nos pergunta assim como ele perguntou para Jó lá, mas quem é esse que obscurece os meus planos? Por que obscurece os meus planos? Porque o plano de Deus, ele é claro, ele é nítido e ele é pro bem, sabe? Os planos de Deus, eles são para o bem da nossa vida. Só que muitas vezes nós obscurecemos os planos do Senhor, como a gente faz os planos de Deus parecerem ruins, sabe? A gente olha para os planos de Deus que são bons, perfeitos e agradáveis e a gente julga eles como se eles fossem de destruição para a nossa vida, sabe? É por isso que Deus vai lá e pergunta para Jó, mas quem é esse que obscurece os meus planos? O que Deus está falando? Eu fiz um plano bom, perfeito, agradável, eu preparei algo maravilhoso e agora essa pessoa vem falar que eu estou fazendo mal para ela. Sabe? Então nós precisamos pensar sobre isso, nós precisamos refletir sobre isso. Se nós somos capazes de obedecer às regras da empresa, se nós somos capazes de obedecer às regras da escola, somos capazes de obedecer às regras dentro da nossa casa, por que nós não somos capazes de obedecer a Deus? Sabe, às vezes a pessoa a quem nós obedecemos aqui na terra, ela nem quer o nosso bem. Ela só chega, manda e a gente por obrigação obedece. E o Senhor, que faz tudo com tanto carinho, nos pede algo com nós já tendo certeza da vitória. Se Deus te pede algo, é certeza da vitória. Mas a gente não quer fazer. A gente está resistente como Naamã. Não, se Deus tivesse pedido outra coisa, eu fazia. Mas como foi 7 mergulhos no Jordão? Não. E aí é por isso que nós estamos vendo tantos cristãos leprosos espiritualmente, leprosos emocionalmente. Não é porque Deus não cura mais, não é porque Deus não faz mais, não é porque Deus não restaura mais, mas é porque nós não estamos mais dispostos a mergulhar 7 vezes no Jordão. É porque nós não estamos mais dispostos a obedecer quando Deus nos pede para sacrificar o nosso ego, quando Deus nos pede para descer um pouco mais, a gente não está disposto. E aí é por isso que nós não estamos mais vendo cura, é por isso que nós não estamos vendo muitas vezes os sinais que nós desejamos. Não é porque Deus mudou, não é porque Deus não faz, não é porque Deus nos abandonou, mas é porque nós deixamos o nosso ego crescer de tal maneira que nós não conseguimos mais obedecer à voz de Deus. Mas hoje, neste dia,
O Espírito Santo está nos chamando a obedecer mais uma vez. O Espírito Santo está nos chamando a sacrificar mais uma vez, porque aqui no versículo 15 de Jeremias 35, o Senhor vai falar: sempre de novo eu enviei todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertam-se agora, cada um de vocês do seu mau caminho, corrijam as suas ações, não sigam outros deuses para servi-los. E assim vocês ficarão na terra que eu dei a vocês e aos seus pais, mas vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Então o Senhor vem, Ele pede, Ele fala, Ele manda profeta. Sabe, num dia como esse, o Senhor fala com você, mas você desliga o telefone. E assim que você fecha o YouTube, a sua vida volta a ser a mesma coisa de antes. Você volta a fazer as mesmas coisas de antes. Você volta a falar as mesmas coisas de antes. E quando nós não temos o propósito de mudar, não adianta nada você abrir um devocional como este no YouTube todo santo dia de manhã. Ler a palavra todo santo dia. Se não penetrar no teu coração, não adianta nada. Você pode ler um salmo diferente todo dia. Se não penetrar no seu coração, não adianta nada. Você pode escutar o devocional todo dia. Se não penetrar no seu coração, não adianta nada. Você pode orar todos os dias. Se não estiver disposto a obedecer, não adianta nada. Deus falava com esse povo, a gente vê que Deus enviava profeta. Então não era falta de falar, era falta de obedecer. E talvez na sua vida você está vivendo essa fase. Não é falta de Deus falar com você, é falta da coragem de obedecer aquilo que Ele está te pedindo. Mas que neste dia o Espírito Santo ilumine, sabe, os seus caminhos, ilumine a sua mente e te dê a capacidade de obedecer e nos dê a capacidade, a humildade de obedecer aquilo que Ele nos pede. Porque a partir do momento que nós somos obedientes ao Senhor, nós vemos muitas coisas acontecerem. Nós vemos muitos milagres acontecerem. Então, que o Espírito Santo nos ensine neste dia a dar esse passo de fé que chama obediência. Mesmo quando a gente não entende aquilo que Ele está nos pedindo, que nós sejamos obedientes. Ainda que a gente ache que já está santificando o suficiente, se Deus nos pedir para santificar mais, se Deus nos pedir para renunciar mais, que nós sejamos obedientes. E eu tenho certeza que os nossos frutos serão de justiça, de amor, de alegria e de paz. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta manhã. Muito obrigada, Pai, pelo Teu Espírito Santo que fala conosco, que nos consola, que nos instrui. Oh, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós ouvimos a Tua voz e não quisemos obedecer. A gente fica, meu Pai, resistente à Tua voz, a gente obedece pai, a gente obedece mãe, a gente obedece patrão, e quando chega na vez de obedecer o Senhor, a gente trava, a gente não quer fazer aquilo que o Senhor nos pede, a gente não quer renunciar da forma que o Senhor nos pede, e isso trava a nossa vida espiritual. E aí a gente joga a culpa no Senhor, a gente fala que é o Senhor que não faz mais, a gente fala que é o Senhor que não ouve a nossa oração, quando na verdade, meu Pai, somos nós que não estamos dispostos a pagar o preço para alcançar aquilo que nós queremos, mas que neste dia, meu Pai, o Teu Espírito Santo nos encha de coragem, o Teu Espírito Santo nos encha de ousadia para nós obedecermos a Tua palavra e aproveitarmos, meu Pai, as bênçãos que isso nos traz. Porque a obediência à Tua palavra, meu Pai, nos traz a paz. A obediência à Tua palavra, meu Pai, nos traz a solução. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!